Então me ajuda a receber com alegria que essa casa sabe receber, com um aplauso ao Senhor. Herbert, vem cá. Herbert Bonzon. Gratidão. Boa noite. A paz do Senhor. Rapaz, eu nunca fiquei rodeado por tanta gente. Muita gente na minha frente, mas 360 é a primeira vez, viu? Isso já é um ensaio para o estádio de futebol. Já é um ensaio para o estádio de futebol. Irmãos, muito obrigado pela recepção calorosa. Fico muito feliz pela vida do pastor. Realmente não foi coincidência a forma que nós nos conhecemos. Não é coincidência que a minha empresa, meu projeto de vida e o Mergulhados têm a mesma cor. Não é coincidência. E eu fico muito feliz por ser uma pessoa que passou por muitos problemas, mas está aqui hoje para poder falar de como eu passei esses problemas, de como eu dei a volta por cima e como eu posso inspirar pessoas. Eu descobri isso, que a minha história era impactante, quando eu fui dar aula no presídio. Eu tenho mais de 200 mil alunos na Bahia, presenciais, tá? Mais de 1 milhão de alunos na internet. E uma vez eu fui dar aula no presídio e tudo que eu falava lá, ninguém prestava atenção. E quando eu falei, alguém aqui está passando fome? Aí o pessoal falou, a comida aqui é horrível e tal. Eu falei, mas tem alguém passando fome? Não, eu falei, então, eu já passei. E ninguém falava nada. Aí eu falei, alguém aqui é deficiente físico? Aí, não, ninguém é deficiente físico. Alguém aqui é infértil? Ninguém levantou a mão, mas quando eu falei, alguém aqui é corno? Aí todo mundo deu risada, que nem vocês. E aí um falava, ele é corno. Eu falei, cara, como a cultura é impactante, né? Como a cultura é impactante. E eu vou falar rapidamente como 2 objetivos de vida fez eu sofrer tanto, mas eu consegui chegar lá. Eu só tinha 2 sonhos quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu queria ser bem sucedido profissionalmente e eu queria ser bem casado. Meus pais eram separados, ficavam brigando entre si pela minha guarda. E nenhum dos 2 e quase ninguém que eu conhecia era bem sucedido profissionalmente, ficava vendendo as coisas para pagar a comida do dia, né? E eu falei assim, um dia eu tenho que vencer. Então eu pedi, a primeira atitude foi pedir para minha mãe me tirar da escola particular, me dar o dinheiro para eu abrir meu primeiro negócio com 14 anos. Com 16 anos, graças a Deus, já estava até melhor financeiramente do que meu pai. Então eu falei, estou resolvido. Com 19 anos eu decidi casar. E quando eu casei, com 1 ano de casamento, eu fiquei aleijado pela primeira vez. Fui deficiente físico 3 vezes, tá? 3 vezes eu andava de bengala. Hernia de disco. Então, com 20 anos casado, fiquei aleijado pela primeira vez. Depois eu vou pedir para botar as postagens. Pode ser depois, não tem problema. Aliás, não, se conseguir botar a postagem do Instagram, coloco a primeira imagem, porque aí eu vou me guiando e explicando. Olha só. Eu fiquei aleijado pela primeira vez. O médico falou assim para mim, ou você faz a cirurgia ou você vai ficar aleijado de cadeira de roda. E aí eu falei, não, vou fazer a cirurgia. Fiz aqui no Hospital da Bahia. Não, no Hospital Espanhol na época, espanhol. E aí, depois de 6 meses, eu ainda tentando me recuperar, a minha esposa poderia ter me largado, mas ela preferiu trair. Então você imagina, em cima de uma cama, se recuperando de uma cirurgia, e a sua esposa, 26 anos, eu com 20 anos, me traí com um primo de 18 desempregado, sendo que eu era empresário. Mas ele era mais bonito e mais forte que eu. Só que eu fiquei em depressão 2 anos, tentei me matar, tentei ir atrás dela para matar ela também. Quando você não tem coragem para se matar, você quer fazer com outro, né? A mãe dela falava, como é que minha filha faz um negócio desse e tal? E aí depois de 2 anos em depressão, a virada de chave que o pastor falou, um amigo meu faz 2 perguntas para mim. Falou assim, por que você acha que ela te traiu? Eu falei, porque eu não presto, eu não valho nada. Ele, não, pô, não é isso que aconteceu. Eu falei, eu não presto. Aí ele perguntou assim, você bateu nela? Eu falei, jamais, pô. Você brigou com ela? Jamais. Você fez o que por ela? Pô, a gente construiu casa, tinha uma vida digna. E por que ela te traiu? Porque eu não presto. Olha o que estava na minha cabeça. Não era cristão. Achava que eu era a pior das criaturas. Mas ele falou assim, ela podia ter falado assim para você, ó, estou apaixonado por outro, quero terminar com você, porque eu quero me relacionar com ele. Poderia ou não poderia? Mas preferiu ter me traído. E aí virou a chave para eu entender que quem não prestava era ela. E aí eu tentei casar de novo. E para casar de novo, qual foi a tentativa?
tentar com a maior força da minha vida. E isso fez com que eu tivesse 7 noivas. 7 noivas. Por que, Herbert? Porque eu namorava, noivava para casar. Mas quando eu ia casar, ou eu estava quebrando algum negócio, ou eu estava tomando corno de novo. Você entende? Então eu namorava com 1 mês, com 2 meses, noivava, com 3 meses, eu queria casar para garantir meu sucesso. Mas aí eu estava quebrando. E para eu dar certo na vida, eu abri 45 negócios diferentes. 45 negócios. Você teria resiliência para abrir 45 negócios, 11 quebrar e quebrar feio, ficar devendo a Deus e o mundo. Abrir alguns outros negócios que eram bons, mas não pagavam as contas, então era só dizia que eu era empresário, mas não ganhava dinheiro. Era emprego de luxo, status. Só que também eu abri alguns negócios que até davam dinheiro, mas eu não tinha prazer nenhum, porque eu abri por necessidade ou por oportunidade, sem ser o meu propósito de vida. Quem aqui já conhece alguém que fez faculdade de uma coisa e trabalha com outra? Quem aqui, de repente, já trabalhou em algo que não gostava só porque precisava? É a coisa mais normal do mundo. Pessoal, hoje eu trabalho 4 dias no mês e fico 26 dias só fazendo isso aqui. Só servindo a Deus. Só trabalho 4 dias. Eu tenho uma escola de negócios em São Paulo, em Sorocaba, abri em Campinas também e tenho aqui em Salvador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um pacto com Deus. Para eu mudar de vida, eu fiz um pacto com Deus. Da primeira vez que eu fiquei aleijado, eu fiz a cirurgia e fiquei bom. Só que depois de 10 anos, exatamente 10 anos depois, eu já estava com a segunda esposa e eu fiquei aleijado novamente. E quando eu fiquei aleijado novamente, não tinha mais cura para aquilo, pela medicina. Porque o médico falava assim, ó, cara, você não tem mais o que fazer. Fui para o Albert Einstein, fui depois para aquele hospital Sara, ele me deu uma bengala e remédio tarja preta e falei assim, ó, cuida da sua vida. Faz hidroterapia, fisioterapia e anda como dá. Eu passei 2 anos, já era cristão, casado com a segunda esposa. Só que teve um problema. A segunda esposa eu não soube escolher. Eu não tinha Deus na minha vida. Só aquele Deus de gaveta. Puxava na oração quando precisava. E aí quem me apresentou a segunda esposa não foi Deus, foi o mundo. E aí eu me converti no meio desse casamento. Então todo final de semana eu ia para a igreja. E ela ia para onde? Para o reggae, para a festa e para o mundo. Só que eu já tinha casado. A atitude errada de casar com a pessoa errada foi minha. Eu não podia simplesmente mandar ela embora, porque ela não fez nada de errado comigo. Ela só ia para a festa, mas não me traía. Mas gostava de festa. E eu passei 8 anos nessa peleja e perguntando a Deus, como vai ser a minha vida com esse jeito Brastemp de ser que minha esposa é comigo? Sabe aquele jeito Brastemp, você chega e sai, ela nem olha para sua cara? Mas não me fazia mal. E eu entendia, antes de conhecer a Deus, que para eu casar eu só precisava aturar qualquer pessoa que pelo menos tivesse caráter e princípio, mesmo que ela tivesse um monte de defeito. Porque eu via todo mundo mal casado. Eu via todo mundo casar só por casar. Então para mim eu falei, eu só quero ter uma família. Feliz ou triste, mas eu quero ter uma família. Depois de 10 anos que eu fiquei aleijado pela segunda vez, eu passei 2 anos de bengala, dando aula para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Só que aí, para piorar o negócio, eu tomei calote de 3 prefeituras. Perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Comecei a passar fome. Fui morar no fundo da casa de meu pai. Com essa esposa que gostava de festa, mas que não me largou. E eu tive que ter muita resiliência. E foi quando eu me converti de verdade. E quando eu me converti de verdade, que eu cheguei na igreja, o pastor, pregava, e eu comecei a desenvolver uma fé inabalável. Mas eu entendi o princípio dos dízimos e das ofertas. Eu não vou pedir dízimo e oferta. Mas eu entendi que quem sustenta uma igreja aberta, com ar-condicionado, com iluminação, com lâmpada, com faxina, com cadeira, com mesa, são as pessoas que dão dízimos e ofertas. E quando o pastor falou assim, dê seu dízimo e oferta, eu falei assim, pastor, eu estou passando fome, pastor. Eu estou quebrado. Eu não tenho um centavo. E eu já tive casa, carro e tudo. Aí ele falou, não fale para mim. Fale para Deus. Mas, se você for sincero e buscar de fazer a sua parte, ele vai abrir porta. E quando abra, não feche a mão para o que Deus vai te dar. Você tem um quê aí hoje? Eu falei, nada. Então custa você ser dizimista e ofertante do que você ainda nem tem que ele vai te dar? Eu falei, faz sentido.
Ele falou, faça uma prova com Deus. Eu parei na primeira borracharia, tinha um carro com 12 parcelas atrasadas, não vendi o carro porque estava financiamento atrasado. Parei na borracharia, tirei o step e falei assim, quanto você paga no pneu de socorro? Ele, R$45, 2002. Peguei, vendi o pneu de socorro e comecei a andar com o carro sem socorro. Tirei os R$4,50 e dei meu primeiro dízimo. Depois daquele dia, Deus começou a me dar ideias. E falou, ajude o máximo de pessoas que você puder. Eu vou botar pessoas que se agradem de você, que abram a porta para você, para te colocar em lugares que você jamais chegaria, porque essas pessoas ainda não existem na sua vida. E aí eu comecei a fazer isso. E eu comecei a dar curso de graça ali no Aquidaban, na Associação Beneficente Cristã, 2002. E as pessoas começaram a querer xerox de apostilas, impressão de certificado, e eu fazia aquilo, R$2 certificado, custava para mim 50 centavos, sobrava R$1,50. A apostila, R$5, sobrava R$2,50. De R$1,50, de R$2,50, em 6 meses eu mudei a minha vida. Eram milhares de alunos. E por que eu estou te falando isso? Quando você é fiel no pouco, Deus pode te colocar sobre o muito. É assim que Deus faz. E eu comecei a ser o maior dizimista daquela igreja. E aí eu fiz um voto com Deus. Se Deus está sendo bom assim com 10%, eu vou fazer um voto de 50% de tudo que eu ganho. Lancei um livro e toda a renda que eu tinha, 50% eu dava de dízimo e oferta. Em 15 dias eu comprei um carro à vista com meus 50%. E Deus começou a mudar a minha história. Tem muita gente que é dizimista ofertante, mas não tem comunhão com Deus e só fica dando dízimo e oferta, barganhando com Deus as bênçãos. Não é assim que funciona. Deus me falou assim, ó. No dia que você ajudar o máximo de gente que você puder, você vai ter mais gente agradecendo a você e orando por você, do que gente com inveja e raiva de você querendo destruir você. Aí eu falei, é verdade. E eu comecei a ajudar um monte de gente de graça. Isso fez com que eu tivesse o maior projeto social da Bahia, fez com que eu aprendesse habilidades, conhecimentos, tivesse atitudes, tivesse bons relacionamentos e principalmente tivesse uma fé inabalável para entender que o meu chamado e a minha empresa e o meu negócio é como se fosse um ministério. Eu faço, dou e espero quem vem. E vem funcionando. Vocês já ouviram falar da faculdade Uninasal? O sócio é o 101º bilionário do país. Ele é meu sócio. Em 3 empresas que eu abri e ele entrou porque acreditou em mim. Vocês já ouviram falar de Roberto Chianchique? É meu sócio. Eu também abri uma empresa que chamou muita atenção. Lancei um livro best-seller na primeira semana e ele também virou meu sócio. Quando você tem uma fé inabalável, quando você busca Deus acima de tudo, Deus ele começa a te dar coisas que qualquer outra pessoa não daria. Porque ele te dá uma visão que ninguém tem. Vocês já ouviram falar empresário visionário? Sim ou não? Tá bom. Agora imagina um empresário missionário, visionário. Deus ele te dá sonhos que não dá a ninguém, ele te dá visão que não dá a ninguém, te leva para um lugar, te mostra tudo e te traz de volta. Aí você começa a falar, rapaz, tive uma ideia legal assim, assim, assado. Não está vendo que não vai dar certo? Tive uma ideia maravilhosa. Isso aí, você? Não é possível. Quando eu morava na Bahia, até 2019, eu só era o cara pobre, corno, já estava curado e infértil. Quando eu fui para São Paulo, todas aquelas ideias bestas e bobas que eu tinha, multimilionários e bilionários começaram a investir. E a minha vida se transformou. Eu estava no ecossistema errado, com as pessoas erradas e no ambiente errado. Às vezes a gente vive em um lugar que nem o pai e a mãe da gente acreditam em nós. Meu pai falava, vai fazer um concurso público para ver se vira alguém na vida. Minha mãe falava, arranja um emprego bacana, você tem potencial. Eu falava assim, eu quero ser palestrante, eu quero qualificar 1 milhão de pessoas e salvar 1 milhão de almas. E tem que ser de graça. E esse meu projeto fez o bilionário me chamar para ser diretor da maior ONG de empreendedorismo do Brasil. E eu passei 3 anos lá. E ele virou meu sócio em 4 negócios. O que eu fui fazer em São Paulo foi aprender a forma disruptiva, a forma diferenciada de poder alavancar empresas para poder vir para a Bahia. Eu não ia voltar mais. Mas quando eu estive aqui em agosto de 2023, no chá revelação da minha filha, no aniversário da minha esposa, Deus me mostrou.
aqui tem um povo que estava como você. Foi preciso você ir para lá, aprender coisas que você não sabia e também aprender o que não deve ser feito, para que você possa inspirar e trazer essa história para muita gente. Para que você possa mostrar o caminho, e eu sou o caminho. Porém, eu abro a porta, as pessoas entram e não têm capacitação, não têm habilidade, não sabem se comportar. A porta continua aberta, mas você não usufrui de nada que tem naquele ambiente novo que Deus abriu para você. Então você tem que fazer a sua parte. Eu aprendi que Deus não desce do céu para fazer o que você e eu temos que fazer. Quem tem que fazer somos nós. E tem que vir à noite, sim, é de domingo a domingo se precisar, sim. Você tem que fazer a sua parte. Você acha que é fácil, pastor? O sogro dele, nosso pastor, esqueci o seu nome, meu irmão, me perdoe. Como? Roberto, pastor Roberto. Que foi fácil ele fazer isso aqui? Ele colocar tanta gente, isso é uma das igrejas mais de unção que eu já visitei na minha vida. Você acha que é fácil? Desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou sentindo a unção. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou sentindo o chamado. Não é fácil. Não se trata de uma construção. Não se trata de cadeiras e de um templo. Não se trata de um telão e uma música potente. Tudo isso sem unção, meu irmão, não é nada. Na Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humana. Mas que seja bom que os irmãos entrem em comunhão para buscar a Deus. Aqui tem unção antes de ter o templo. Eu acho que quando o Senhor pegou o terreno, Deus derramou unção. O templo veio depois, não foi antes. O templo veio depois. O templo veio depois. E está passando, ó, de geração em geração. Está passando, gente. Então a mesma coisa é você. Quando você tem comunhão com Deus e Deus te dá uma visão e você tem uma fé inabalável, coloca em prática os ensinamentos de Deus, meu irmão, não tem como não acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte. Passa esse slide aí, por favor. Passa a imagem do lado. Deixa eu te mostrar um negócio. Ali era eu, 128 quilos, 2015, gordo, deficiente físico. Quando eu fiquei aleijado da segunda vez, eu estava dentro da igreja. Eu passei 2 anos dentro da igreja. Todo mundo orava por mim e nada acontecia. Até que um dia eu vi um rapaz orando, minha sogra que tinha feito uma cirurgia, e ela estava com 35 pontos na perna e começou a andar normalmente depois da oração. E aí eu falei assim, rapaz. E aí minha segunda esposa falou, pede oração a ele. Eu falei, eu não vou pedir mais não. Ela, por quê? Eu falei, porque eu não tenho fé mais para isso. Por que você não tem fé? Porque toda vez que alguém terminava a oração por mim, perguntava, e aí, está curado? Não. Eu não queria de novo responder, não estou curado. Então eu preferia ficar na minha. Mas ele falou assim, ó, irmão, deixa eu fazer uma oração. Eu tenho certeza que a sua fé, com a minha fé, pode te curar em Jesus. Aí eu falei, a minha fé ou a sua, que é o pregador, que é o pastor? Ele falou, nem sou pastor. Eu falei, então nem adianta fazer oração. Aí ele falou, mas eu estou em jejum há 3 dias só na água. E eu sou filho do Deus Altíssimo. E quem cura é Ele. Só que você tem que ter a sua fé. Porque toda vez que Jesus curava, ele falava o quê? A sua fé. Aí eu falei, Jesus, nunca me falaram isso. Ele, embora juntar a fé agora, eu falei, vamos. Quando ele orou por mim, eu fiquei curado na mesma hora. Então assim... Só que eu fiz tanto tratamento de coluna que eu fiquei infértil. Eu fiquei tão curado, foi em 2009 que eu fiquei curado pela segunda vez, né? Que a primeira foi cirurgia, não foi milagre. Que eu engordei 128 quilos e eu surfava, mesmo gordo. Eu andava de moto, eu andava de carro, eu corria e fazia musculação. Eu fiquei tão curado que na construção da minha casa os pedreiros estavam carregando cimento. E eu falei assim, ó, para agilizar, vamos pegar de 2 em 2. Que é isso, rapaz? Pare com isso. Eu falei, eu vou pegar de 2. Quando eu peguei os 2 sacos, fiquei aleijado pela 3ª vez. Para você ver como eu estava curado. Mas eu não tinha que fazer aquela besteira. Eu não tinha que abusar do templo do Espírito Santo. Eu não tinha que estar tão gordo. Eu não tinha que ter carregado 2 sacos de cimento. Eu fui ignorante. Então eu tinha que pedir perdão a Deus. E eu fiz um voto com Deus. Nesse momento eu já estava com a 3ª esposa. Aquela segunda, lembra da segunda? Você lembra da segunda esposa?
que não se convertia. Às vezes eu chegava em casa e falava assim, eu te amo. Ela mudava a voz e falava, eu vou te matar um dia. Você já sabe quem é que falava comigo, né? E aí eu falei, rapaz, eu não aguento ter que fazer uma sessão de descarrego todo dia dentro da minha casa. Não dá, pô, é todo dia. E aí Deus gerou uma situação. Eu perdi um contrato. E pela primeira vez ela achou, porque o negócio vai apertar, é melhor voltar para casa dos meus pais. Aí eu falei, tá, vá. Quando ela foi, uma semana depois o contrato voltou melhor. E quando o contrato voltou melhor, ela me ligou. Bora voltar, amor? Eu falei, voltar? Eu tô há 8 anos tentando me livrar sem um argumento. Tu vai embora e tu quer que eu volte? Isso aí foi de Deus, filha. Não, que Deus é esse que ele quebrar? Eu falei, não quebrou, já voltou o contrato e voltou melhor. Ela, então vou voltar. Eu falei, não, agora a gente tem um acordo. A gente não casou, a gente se juntou. Agora, para casar de novo, tem que namorar, noivar e casar. Vai? Ah, não. Aí é difícil. Eu falei, então não volto. 2 meses depois ela estava grávida de outro cara. Olha o livramento que Deus me deu. Aí dessa vez eu fiz um voto com Deus, eu fiquei bom de voto. Falei, Deus, bota uma varoa de verdade. E Deus botou, pode passar a imagem, por favor. Deus botou uma esposa maravilhosa. Ó, essa promessa aqui, ó, eu peguei ela para minha vida. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, para envergonhar os fortes. Deus escolheu coisas insignificantes do mundo, como era eu, para poder o quê? Para poder que ninguém gloriasse e para que o nome dele fosse glorificado. O que o homem não dá jeito e Deus faz o milagre é para o nome dele ser glorificado. Pode passar a imagem. E aqui, ó, é porque está pequena ali, mas minha esposa, minha filha, 6 meses ela fez agora. E a minha esposa, Deus ele é tão bom que me deu uma esposa 20 anos mais nova. Maravilhosa. Linda. E nunca tinha namorado, irmão. Para não ter nem comparativo. Ah, esse aqui beija mal, esse aqui beija melhor, esse aqui é assim, esse aqui é... Deus ele é, sabe? Só que eu fiz a mesma estratégia. Eu tinha 37, ela tinha 17. Imagine quem eu era para a família dela. Pobre, corno, 2 casamentos, 7 noivas. Meu irmão, só que nós estamos casados já há 13 anos. Nunca discutimos, nunca brigamos. Nunca tivemos nenhum problema. Nunca. Deus separou para mim. A gente namorou 1 mês. Aí eu fui, né? Eu vendedor nato, né? Empresário, né? E aí vamos namorar, vai ser muito maravilhoso. A gente vai ter um casamento fantástico. Ela falou, não é assim não. O jejum de Daniel primeiro, 21 dias. Aí eu falei, rapaz, essa é da fé. Jejum de Daniel, 21 dias. Dia 1º de janeiro namoramos, fevereiro noivamos, quando ela fez 18, em agosto casamos. Né? E deixa eu te falar. Eu estava te falando da 2ª vez que eu fui aleijado, que eu fui curado, que o rapaz orou por mim. Na 3ª vez que eu fiquei aleijado, foi quando eu fui carregar o saco de cimento com a minha 3ª esposa, né? Que eu estava casado já. Eu fiquei aleijado. Minha esposa, essa bênção que Deus botou na minha vida, ela me dava banho. Ela vestia minha roupa. Ela me dava de comer, porque eu não conseguia nem mais andar. Mas eu tinha feito um voto com Deus de ganhar almas para Jesus. E nessa época eu estava morando em Feira de Santana. E a minha cunhada ia ter neném, o parto estava um pouco complicado. E aí ela falou assim, eu vou lá evangelizar minha irmã, vou lá visitar ela e tal. E eu falei assim, eu vou lá com você, amor. Ela falou, não, mas você não consegue nem andar direito. Eu falei, mas Deus está me tocando para eu ir lá com você. Você nem consegue andar, ela está em enfermaria. Eu falei, eu vou lá com você, no hospital português. E eu cheguei lá e te evangelizou ela, a gente orou. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu passei lá 2 dias em acompanhamento lá. Eu fui na cobertura do hospital. E eu olhei para o céu, o hospital português, eu olhei para o mar, olhei para a terra e falei assim, Deus, o Senhor me prosperou. E o dinheiro que eu tenho não consegue me curar de novo. Nem fazer cirurgia eu posso. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa. O Senhor me deu um carro, uma moto esportiva. O Senhor me deu uma casa e eu não consigo usar nada. Eu não consigo nem usar. Nem andar com a minha esposa eu consigo. Nada que o Senhor me deu eu consigo usar porque eu estou aleijado pela besteira que eu fiz. Eu estava ouvindo louvor. E por isso que o louvor é importante. Porque na Bíblia fala que os olhos de Deus passam por toda a terra procurando verdadeiros. Porque quando a gente para adorar, a gente não está pedindo nada. A gente só está adorando a Ele. Você tem comunhão com Ele.
eu estava ouvindo louvor, segurando no corrimão. Olhei e falei assim, poxa Deus, o Senhor me deu casa, carro, moto, esposa. O Senhor me deu tudo, eu não consigo usar nada. Se o Senhor me curar só dessa vez, aonde eu for, eu vou falar que eu era pobre, corno e aleijado. Aonde eu for, eu vou falar isso. Na hora que eu estava falando isso, o louvor descarregou. Eu tive que pegar e tirar a mão do corrimão para tirar o celular do bolso, e olhei, o celular descarregado, segurando com a mão o celular e com o corrimão a outra. E eu falei, deixa eu ver que hora é essa. Quando eu olhei a hora, já eram 18 horas. Eu tinha subido 3 horas. E eu percebi que eu estava sem segurar o corrimão, já estava curado e não sentia mais nada. Eu não pedi para ser curado. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é... Qual foi a única coisa que Jesus pediu? Ide e leve uma palavra de esperança. Pregue o evangelho. Sim ou não? Isso é só para pastor? É só para obreiro? É só para missionário? É para qualquer um que ouve a palavra de Deus. E eu fiz um voto com Ele. Eu quero fazer a tua palavra. A única coisa que o Senhor pediu, e eu não consigo porque eu não ando. Se o Senhor me curar, aonde eu for, eu vou levar a tua palavra. Eu vou me anular, fazer até dar risada de mim. Mas para mim eu estou curado de tudo. Do corno, da pobreza, da infertilidade. E quando eu estava em São Paulo, para terminar, fui curado. E eu estava aqui até 2019. Recebi o convite para ir para São Paulo em 2020. Fui, passei 3 anos lá. Porque eu queria fazer eventos em estádio de futebol. Para 50 mil pessoas, de graça. Para dizer que eu era pobre, corno, aleijado, infértil. Só que veio a pandemia em março. E eu não consegui fazer nada do que eu queria. E Deus me botou em um lugar para eu aprender tudo o que eu pudesse com os melhores do Brasil. Conhecer os maiores players e empreendedores do Brasil. Os caras tudo grande. Eu montei as maiores mentorias e faturamos milhões de reais. Até agosto de 2022, com a vida muito consolidada, muito estável, morando em Alphaville, em São Paulo, ganhando dinheiro, eu tive o princípio de infarto no meio da mentoria. E aí eu entendi que Deus tinha me dado um chamado. Eu fui para lá para fazer estádio de futebol. Veio a pandemia, atrapalhou os planos de todo mundo. E eu entrei numa jornada dos empresários, fazer escola de negócio para vender mentoria e tal. E cadê o meu chamado? Cadê o meu chamado? Não tinha tempo para fazer o meu chamado. Aonde eu ia para empresário rico, bilionário, eu falava. Eu era pobre, corno, aleijado. Mas Deus tinha um número. 1 milhão. Deus não queria 10, 50, 100. Deus queria muito mais do que aquilo. E aí eu cheguei no médico e o médico fez 2 perguntas para mim. Se você morresse agora, o que é que ia ser de você, da sua mulher e da sua mãe? E se você tivesse um infarto e tivesse um AVC, o que é que ia ser de você, da mulher e da sua mãe? Aí eu falei, é verdade. Pedi exoneração. Saí com a rescisão de 13 mil reais, que não dava para nada. Abri uma empresa chamada PDD Academy, que PDD significa Projeto de Deus. Sem ter o dinheiro nem para pagar as contas do mês. Mas eu confiei em Deus. Eu sabia de todas as empresas que Ele estava abrindo para mim. E todas aquelas que eu era sócio, a rentabilidade ficava toda na empresa só para reinvestir. Não podia tirar nada. Na primeira semana fechei um contrato de consultoria de 200 mil reais. Na segunda semana mais 60. Aí Deus me deu uma ideia, eu fiz um PDF, comecei a mandar para os empresários e vendi mais de 500 mil de mentorias. Passei 60 dias de férias. E no primeiro encontro da mentoria com meus empresários, eu descobri que minha esposa estava grávida. Então assim, e por que você voltou para os empresários? Porque agora a condição era outra para terminar. Quando eu saí de lá, eu falei assim, Deus, qual vai ser a fórmula para eu ter condição de evangelizar e de transformar a vida de milhares de pessoas sem me preocupar em ganhar dinheiro para pagar as contas? Eu perguntei para ele, se eu vou ser seu missionário, quem vai me ajudar? Quem vai bancar isso? Como eu posso fazer a tua missão sem me preocupar em trabalhar? E Deus foi bem claro. Eu vou te dar 100 empresários que vai comprar sua mentoria. Custa 10 mil reais. Vai comprar sua mentoria. Você vai faturar 1 milhão de reais. E vai viver de cuidar de quem não tem dinheiro.
eu vou te botar os empresários que vai bancar esse trabalho missionário, que significa projeto de Deus. E você vai ter condição para não precisar mais trabalhar e cuidar só de quem não tem recursos e só de quem não tem dinheiro. E Deus fez isso, e fez isso muito rápido. E hoje já passou de 200 mentorados em 1 ano de empresa. Então eu voltei para a Bahia por causa de um chamado, levantar um povo forte, que está empreendendo na fé e na raça, sem conhecimento técnico, habilidade e sem fé. Sem fé é o suficiente, porque não entende qual é a comunhão que tem que ter e principalmente qual a direção que tem que ter. E a minha vida hoje é essa. Cara, com o seu faculdade você vai muito longe. Com o seu curso você vai mais longe ainda, mas sem Deus existe um limite. Porque eu sou capacitado, eu sou formado, todos os conhecimentos que você pensar eu tinha, mas quando eu botei Deus foi que a coisa começou a dar certo. Então, qual é o meu discurso hoje? Faça a faculdade que for, bote o negócio que for, mas sem Deus existe um limite. E com Deus não existe limite. Bote Deus no seu negócio, no seu casamento, na sua vida. E Deus coloca só empresário, bem-sucedido, mal-sucedido, mas tudo sem fé. E tudo sem comunhão com Ele, para reavivar através da minha história. Então, o que eu estou falando aqui para você hoje, para a gente terminar, é o seguinte. Deus ele pode mudar a sua história muito mais do que já mudou até agora. Não existe limite para Deus. Você conhece alguém que foi pobre, corno, aleijado e infértil? Você conhece? É muito perrengue para uma pessoa só, não é não? E Deus deu jeito para tudo. Pessoal, eu vim para cá para poder me juntar a homens de Deus. Todo dia eu faço uma oração a Deus, eu peço 3 coisas. Todo mundo pede assim, né? Deus coloca a pessoa para me abençoar e afasta de mim quem não presta, não é assim? Eu descobri um segredo. Deus coloca gente na minha vida para que eu possa ajudar e plantar na vida delas. Se o Senhor se agradar de mim, coloca pessoas para me ajudar e afasta realmente quem não presta. E todo dia Deus vem botando pessoas como apóstolo e como pastor para estar se juntando a uma missão. Para estar se juntando a um chamado que é de todos nós. Minha história é fraca, eu não sou corno, pobre, nem aleijado, nem fértil, mas Deus fez alguma coisa de milagre na sua vida para você servir de inspiração para alguém. Sim ou não? Sim. Fale para o seu colega assim, ó, eu e você somos ferramentas de Deus aqui na terra. Eu e você, gente, nós temos frutos o suficiente para poder apresentar um Deus com fardo leve para todo mundo que precisa. Não tem que ter histórias impactantes como a minha, porque toda história tem uma identidade. E Deus vai colocar as pessoas que precisam ouvir a sua semente, não só a minha. Pode passar o próximo slide, por favor? Acho que tem mais um. Aí eu sou autor best-seller, pode passar que eu acho que tem mais um. E para... Aqui o meu currículo, que eu já falei para vocês, pode passar. Isso aqui que é o mais importante, ó. Não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação de vossa mente. Fala assim, mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Levanta a mão assim e fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou pedir a Deus qual é o meu chamado específico para glorificar o nome dEle. Para eu levar uma palavra de esperança, para que todos possam ver a luz dele na minha vida, porque a minha vida é um milagre. Amém? Glória a Deus. Deus ele é fiel. Posso tirar uma foto com vocês? Pode? Pode? Ah, peraí que eu vou tirar uma foto aqui. Vem cá, pastor, pode tirar uma foto aqui. Essa foto vai para longe, viu? Ah, ali, ó, a foto ali, ó. Ah, peraí. Aí ela vai tirar e manda para mim. Peraí que ela vai tirar e manda para mim, é melhor. Levanta o bracinho assim, quando rola assim o bracinho. Vai. Levanta aí. Peraí, deixa eu tirar a minha aqui primeiro. Vira aí, pastor. Cadê? Levanta aí, gente. Aí, tira aí, minha amiga. Peraí que eu vou abraçar meu pastor, né? Pastor, obrigado por tudo. Deus te abençoe, viu? A gente está junto para o que der e vier.